Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à coleção A Cidade da Gente, que já percorreu de norte a sul do Brasil e agora chega aqui, na sua cidade, na forma desse livro muito precioso. Esse livro é uma construção coletiva de escolas públicas, com a participação de estudantes e professores que investigaram e criaram textos sobre os patrimônios locais, patrimônios materiais, imateriais e ambientais da sua cidade. Super importante para criar uma referência, uma identidade, porque os patrimônios são a memória e a nossa identidade. Então, quando a gente trabalha isso a partir de gente da própria cidade, é uma visão muito particular e apropriada, e a gente trabalha muito além do incentivo à leitura e à escrita, a consciência crítica, a consciência cidadã. E esses livros agora também servem como uma referência perene no dia a dia da sala de aula, para que vocês trabalhem, né, todo o conteúdo do currículo e façam uso didático do livro para conseguir também promover uma aprendizagem significativa a partir dos saberes locais dos estudantes, escrito por pessoas da sua própria cidade. Esse é o convite para o nosso encontro de hoje, para que a gente reflita e pense desdobramentos e possibilidades de como fazer uso dessa obra coletiva no dia a dia de vocês. Meu nome é Gisele Germano, eu sou a coordenadora pedagógica do projeto A Cidade da Gente pela editora Olhares. Vamos nessa? Vou começar com uma frase de Luiz da Câmara Cascudo. Quem não tiver debaixo dos pés da alma a areia de sua terra, não resiste aos atritos da sua viagem na vida. Acaba incolor, inodoro e insípido, parecido com todos. Essa frase do nosso sábio, historiador, grande apaixonado pela cultura popular, Luiz da Câmara Cascudo, autor do Dicionário do Folclore e de tantos outros livros, revela a essência da coleção A Cidade da Gente, que é despertar, promover a nossa identidade cultural, a gente se reconhecer como cidadão e cidadã, conhecendo os nossos patrimônios, as nossas histórias, as personalidades, entendendo da onde a gente faz parte e como mudar essa realidade, porque só a partir dessa memória e dessa identidade a gente consegue preservá-la e também transformá-la, que é um grande objetivo da educação, não é mesmo? A gente educa para transformar a nossa realidade, para que a gente consiga construir essa consciência crítica e cidadã. Além disso, a Base Nacional Comum Curricular, ela destaca como uma competência geral exatamente a valorização e a utilização de conhecimentos construídos historicamente, sociais, fisicamente, e culturalmente. Então é muito importante que vocês façam uso disso, uso dessa obra literária construída a partir do saber local das suas cidades. Muitos projetos são possíveis, muitas possibilidades, desdobramentos a partir do uso do livro. De uma forma geral, é importante que a gente sempre pense em metodologias ativas, onde o centro é o nosso estudante, o nosso aprendiz, o que é interessante para ele também, para que a gente possa acoplar o currículo, né? As outras matérias, e a partir disso fazer muito mais sentido para eles. Vou trazer aqui alguns exemplos que a gente possa trabalhar pensando nessa questão dos patrimônios de uma forma mais global, mais interdisciplinar. Depois, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar capítulo por capítulo de um livro, para que vocês vejam assim, as imensas, infinitas oportunidades de trabalhar com cada tema e com as diversas disciplinas. Pensando num uso global, do livro didaticamente, a primeira coisa que vem à nossa mente, ao nosso coração, é leituras e releituras, dramatizações das histórias aqui contadas. Trabalhar os gêneros literários, trabalhar isso
no dia a dia, a construção de texto, a partir daquele gênero literário, como que eu poderia reescrever com a minha autoria. Super importante pensar na autoria dos estudantes, não só na reprodução, né? Como é que ele sente, como é que aquele tema o atravessa, e atravessa ainda mais porque é uma história da sua identidade. É isso que a gente não pode nunca perder de vista. Então, as leituras e releituras, elas são assim, a base fundamental desse livro. O que mais, além de leituras, releituras e dramatizações, que é a essência do uso didático do livro? A gente pode pensar em várias metodologias ativas de aprendizagem, como, por exemplo, aprendizagem baseada em projeto. Pensar, quem sabe, num circuito turístico com os patrimônios retratados no livro, que os estudantes investiguem, pesquisem, criem esse circuito, criem um guia de turismo para que todo mundo conheça a cidade de vocês. Isso por si só engaja os estudantes, e eles também vão aprendendo sobre os patrimônios, sobre as suas identidades, e sobre os saberes locais. E podem conversar ainda com seus familiares, ver como toda essa história do patrimônio atravessa gerações, né? E vai criando essa memória afetiva também, acima de tudo. Outra forma é a aprendizagem baseada em problemas, solução de problemas, que vocês devem usar frequentemente. Pensar na preservação desses patrimônios. Como preservar? Eles podem escolher qual patrimônio que eles mais se interessaram, que eles mais se viram, que aí a gente traz também a voz do aluno, da aluna, para dentro do projeto. O que eles querem saber? Como que a gente vai fazer para preservar esse patrimônio, seja ele ambiental, imaterial ou material? E também outras formas, jogos, mão na massa. A aprendizagem, ela precisa ser saborosa, prazerosa e significativa. Essas são algumas formas, que vocês também já sabem outras, né? A minha intenção não é trazer assim explicações do como, e sim inspirações para que a gente amplie a nossa perspectiva de como usar didaticamente essa riqueza sobre a nossa cidade. Agora, o como utilizar, eu trago também uma curadoria aqui para vocês, que eu uso. Curadoria é super importante. Você tem certamente alguns colegas que são seus curadores, mas eu trago alguns sites aqui bem bacanas de educação, como o Porvir, que traz aí alguns exemplos do uso da educação ambiental com metodologia ativa. A Escola Nova, que é um exemplo também falando do uso do rap, que é uma linguagem muito próxima dos jovens. Como é que a gente coloca o rap, ou usa o rap, às vezes até está retratado no nosso livro, usando o saber local, o patrimônio ali retratado. E o outro é o Instituto Catalisador, que fala de rodas, de criatividade, de rodas de conversa e de inovação. Então aqui eu deixo para vocês, se vocês quiserem capturar aí no QR Code, uma curadoria para ainda inspirá-los de como trabalhar esses temas no dia a dia de vocês. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente dos capítulos por disciplina. Agora a nossa conversa foi mais de uma forma geral de como a gente aproveitar tudo isso a nosso favor e aprender muito também. Muito obrigada e até a próxima. Olá, que bom ver você aqui novamente. A gente no primeiro vídeo conversou de uma forma abrangente de como usar João Pessoa, a cidade da gente, essa obra incrivelmente construída por 6 escolas municipais de João Pessoa, no dia a dia da sala de aula. O convite agora é que você pegue o livro que já está aí com você na biblioteca da sua escola, vem comigo, pega um caderninho para anotar as ideias que aparecerem na sua mente, que com certeza você que tem o conhecimento do currículo e das riquezas de João Pessoa também. Então pega o seu livro e vem comigo para a gente pensar sobre possibilidades do uso didático, de uma forma didática,
no dia a dia da escola. Antes, olha, a carinha do livro, né? E quem são os autores? São muitas crianças, né? Foram 11 temas, então são mais de 300 coautores. Já começa por aí essa potência de uma obra coletiva. A importância da gente construir e cooperar para conseguir esse produto do livro João Pessoa, a cidade da gente. Ele foi belamente amarrado pela redação da escritora profissional Cibélia Zanon e também ilustrado, levando a gente para outras geografias e imagens de João Pessoa, a partir do que as crianças trouxeram, o nosso ilustrador Olavo Costa. Como eu falei, o livro ele tem mais de 11 capítulos. A gente vai navegar rapidinho. O meu objetivo não é esgotar as possibilidades de trabalho com o livro de forma didática, mas sim de inspirar, né? Da gente olhar um pouquinho e pensar de uma forma ampliada. É entre o calor do coco de roda e o frescor da bica que as palavras dos professores e dos alunos das escolas da Rede Municipal de João Pessoa fazem um convite nas próximas páginas. Vamos conhecer um pouco mais da nossa João Pessoa? E aí você já pode usar isso também com seus estudantes, convidando para que eles leiam e descubram assim de uma forma mais aleatória e depois com uma intervenção maior, uma intencionalidade. Então a gente começa no primeiro capítulo, abre com Coco de Roda, que é da Escola Municipal Antônio Santos Coelho Neto, que fica no bairro da Penha. E eles escolheram o Coco de Roda, que é tão importante, que é uma dança, né, que junta, são as quebradeiras de coco, então a gente já pode trabalhar com eles o coco como a fruta local. E por que, ou do babaçu, né, de por que essas mulheres fazem essa dança em conjunto. Aqui tem tanto um ritmo, né, que bate forte o pé, tanto indígena quanto africano. Então já valorizar a identidade cultural e da formação do povo de João Pessoa, do povo brasileiro. E isso está presente na BNCC. Outro convite que eu faço é pega aí a BNCC do seu ano para pensar como que pode, né, você fazer essa ponte entre a BNCC e os temas que estão aqui, para conseguir usar os textos dos patrimônios locais como dispositivos disparadores de uma aprendizagem significativa, que é territorial, é ali local, eu sinto pulsar isso aqui em mim. E aí, quando a gente fala do Coco de Roda, nessa escola, eles descobriram a figura da Dona Carminha. E a Dona Carminha, né, então, embora eles falem de Coco de Roda, eles foram movimentando e falando de uma personalidade, da importância dessa pessoa na manutenção dessa tradição. E aí trabalha com gênero, biografia. Então, na parte de português, a parte de biografia. Na parte de história, essa formação da identidade dos povos. Tem indígenas, africanos. Em arte, a dança do coco, né, o coco de roda, a importância de você também trabalhar na parte do coletivo. Maria do Carmo dos Santos, conhecida como Dona Carminha, tem 80 anos. É viúva e tem 7 filhos, nascida e criada no bairro da Penha, em João Pessoa, Paraíba. Ela foi criada com a mãe até os 8 anos de idade e morava em uma casa de alvenaria. E aí eles descobriram que ela também foi aluna da escola. Como a história de um atravessa do outro. E isso em função da pesquisa que foi feita. Então, você trabalha biografia na parte de língua portuguesa, trabalha a parte história, pode trabalhar em arte, música. E andando mais um pouquinho, a gente tem a Ala Ursa. A Ala Ursa é um patrimônio histórico-cultural, carnavalesco, ganhou esse título aí em 2021. Muito interessante, é da Escola Municipal Antônio Nominando Diniz, super importante para a comunidade local. Aqui, além da história, falar do próprio patrimônio, falar da festa do carnaval,
Também trabalhar a parte de ciências e sustentabilidade, porque a fantasia da Alaúça, ela é feita com mais de 7.000 sacos plásticos. Os estudantes ficaram muito, muito enlouquecidos com essa informação, com o volume, o impacto, com o peso daquilo, com as costureiras. Então, como é que isso gera renda e movimenta a economia local? Estou falando de ciência, sustentabilidade, podemos falar dos microplásticos, do impacto da urgência climática, da ODS, que é dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, pegar lá uma das ODS que fala sobre essa sustentabilidade e abarcar aqui, ancorar com esse texto da Alaúça e falar do carnaval também, que é uma expressão cultural e como é que foi transformada com essa Alaúça tão específica dessa região. Em português, trabalhar o gênero cordel, que o cordel foi eleito aqui como a forma de expressar toda essa beleza da Alaúça. E olha que interessante, também podemos trabalhar a parte, além de falar da migração, vinda dos italianos, uma brincadeira carnavalesca de orgulho, trazendo diversão e felicidade, contagiando as multidões com muito barulho. Como é que a gente vai transformando o que chega para a gente, né? Vieram os italianos, trabalhar essa imigração, da onde que vieram os italianos, e começar a trabalhar toda essa identidade. E vamos para o capítulo da pesca. Ainda no bairro, né? O outro era na Nominando Diniz, o capítulo anterior. Agora é também lá na Escola Municipal Antônio Santos Coelho, né, que é no bairro da Penha. Embora na Penha seja muito importante toda a parte de romaria, eles entenderam que era super relevante falar da pesca, que é uma economia local e sustento das famílias. Tem um livro já que fala sobre isso, que é Entre Redes e Promessas, de Daniela Lira, que eles estudaram e ficaram encantados, entrevistaram os pescadores. Então pode trabalhar o gênero entrevista, trabalhar a parte do mundo do trabalho, quando a gente pensa em geografia, como é que chega aquele peixe, né? Sobre o bioma local, quais são os peixes. Ainda lá na ODS tem a parte do bioma, da profundidade, o que vive na água, a importância da gente preservar isso para o sustento. Como é que a gente faz uma pesca sem ser uma pesca predatória? Veja, geografia, história, ciências e português, porque aqui eles escreveram lindamente contos com a linguagem deles. Olha, perrengues de um pescador. Um dia, Zé do Peixe estava no mar pescando em uma jangada à vela, quando começou uma ventania. Ele ficou com medo. Estava voltando para a costa quando o vento ficou mais forte, a vela da jangada foi embora e fez a embarcação virar. Meu Deus, o que será que aconteceu? Eu vou deixar para vocês descobrirem, junto com a turma de vocês. Você tem o próprio tecido da rede, quantos metros você precisa utilizar, trabalhar em matemática. E assim, são infinitas as possibilidades do que a gente tem. Agora a gente chega na Rua das Trincheiras, que foi pesquisado pela turma da Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca, que tem eles descobriram um local maravilhoso nessa rua, que é a Balaustrada, que tem um pôr do sol incrível. E aí eles foram ver a inscrição histórica dessa rua em João Pessoa. Como é que isso conversa com a história de João Pessoa? Inclusive, eles descobriram, né, que antes João Pessoa era chamado de Paraíba. Depois virou estado, e aí virou João Pessoa. E eles trabalharam também, que era tão impactante essa parte do pôr do sol, que a professora conseguiu traduzir isso em poesia concreta. Olha que beleza! Então, em português, trabalhar esse gênero de poesia concreta. Dentro de história, entender como é que se formou a Rua das Trincheiras, quais foram as transformações ao longo do tempo, porque isso é retratado no texto dos estudantes, vocês vão ver, aonde ela começa, em que época. Então, olha só, a Balaustrada é mais conhecida como a Praça dos Ricos. Mas por que ela é conhecida com esse nome? Porque os ricos se reuniam para ver o pôr do sol. E onde fica essa balaustrada? Fica na famosa Rua das Trincheiras, e eu também vou falar sobre ela.
Então, lá na Rua das Trincheiras só moravam pessoas ricas, governadores, etc. Aí lá embaixo moravam os pobres. Eles construíram uma barreira para as pessoas que moravam lá embaixo não subirem lá para cima. Olha a reflexão crítica. Aqui a gente trabalhar toda essa parte de desigualdade social, de políticas públicas, de direito à igualdade e tudo mais. Então, dentro de história, e como é que isso se desdobrou na história de João Pessoa e do Brasil. Vocês vão encontrar nesse livro de uma forma. Esse é um trechinho da Vanessa Júlia, da Balaustrada. Depois a gente chega no Jardim Botânico. Lembrando que a cidade de vocês é conhecida, né, como verde para se orgulhar, uma das capitais mais verdes do Brasil e, quiçá, do mundo. Então, verde para se orgulhar foi o tema dessa turma da Escola Francisca Moura. E, lindamente, também olhar para a arquitetura, tanto da Rua das Trincheiras, que tem casarões, também olhar para essa parte arquitetônica e poder trabalhar isso, como aqui também no Jardim Botânico. Você veja, uma parte de poesia em português, né? João Pessoa, verde para se orgulhar. Na calmaria do Atlântico, à beira-mar, surge João Pessoa, um verde a pulsar. Nos braços do sol, amanhece vibrante. Cidade serena de encanto incessante. Então tem a poesia, tem a parte da geografia. Por que ela é verde para se orgulhar? O que faz dela ser verde? É Mata Atlântica? Não é Mata Atlântica? A gente vai trabalhando toda a parte dos biomas, ciências, geografia, português. Depois a gente vai para o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, o conhecido, né, o Parque da Bica. Arruda Câmara foi um naturalista. O que é ser um naturalista? Por que tem esse nome? A importância de você criar uma preservação ali, sim, tem a reserva da Mata Atlântica, olhando para a identidade dos povos que nos constituem, as etnias indígenas tão importantes também. Então, as crianças ficaram apaixonadas por uma lenda, né? Que o Parque da Bica ele tem uma fonte, tem fontes. Então, a história da fonte Tambiá-Obica. Né? Conta a lenda que a fonte é formada pelas lágrimas que a indígena Aipré chorou por muitas luas ao perder seu amor. O guerreiro, chamado Tambiá, foi feito prisioneiro em aldeia inimiga. Aipré cuidou dele, mas ele não resistiu e morreu. Foi muito legal conhecer a história daquele lugar, dos nossos antepassados que visitavam aquele lugar. Então, olhar para toda a parte da ancestralidade, do cuidado, aprender com os povos originários, o cuidado e essa comunhão com o meio ambiente, falar da urgência climática, falar da COP29. Você vai costurando com esse contexto, né? O antes e agora, e o que a gente pode transformar no futuro. Aqui também tem o cordel, então aqui história, ciências, mais uma vez, podemos trabalhar a parte matemática, sempre olhando para o tamanho, né? Quantas espécies estão aqui, como é que elas se reproduzem, trabalhar a multiplicação, por que não? Está em extinção? E aí a gente vai também trabalhar a subtração. O Parque Ecológico Bosque dos Sonhos, olha quantos parques, né? Então a gente falou muito de aspectos de patrimônios imateriais e patrimônios ambientais. Parque Ecológico Bosque dos Sonhos também foi feito pela turma Francisca Moura, ainda dentro daquele grande mote de verde para se orgulhar. E aqui a parte de geografia, né? da parte dos pontos cardinais. Olha que bacana, o ponto mais oriental das Américas, o Sol aqui nasce primeiro, recebe os primeiros raios. Um espetáculo natural, João Pessoa, encanto tantos, é uma cidade tão bela, o paraíso é aqui mesmo. Esse texto é do Queirson César da Silva Xavier. É um bosque poético, é falar de sonho, bosque dos sonhos, falar de projeto de vida com esses estudantes, qual é o seu sonho? Como isso me atravessa, trabalhar esse aspecto do poema e também da geografia, pensando que se o Sol nasce primeiro lá, por que nasce primeiro? É o ponto mais oriental? Como é que a gente vê isso no mapa? Por que incidência, né? Movimento de rotação, translação.
E por aí vai. A cidade mais verde, cidade linda. E aí a gente chega num patrimônio material, que é o Centro Cultural Piolim, que foi estudado pela escola Frei Afonso, né, de educação integral. Muito, muito interessante, porque é uma ressignificação. Era um local onde antes foi uma fazenda, tinha uma casa grande, senzala, triste para a gente poder trabalhar a escravidão, os impactos da escravidão até hoje, então historicamente inscrito na nossa cidade, na nossa identidade, mas que foi ressignificado, foi construído, foi transformado em um ambiente, um centro cultural, onde as crianças e os estudantes vão lá para conseguir trabalhar a arte tão importante para a gente transformar e falar de coisas que nos atravessam, né? Falar dos nossos sentimentos, uma tão poderosa de se comunicar. E transformou principalmente em circo. E eu posso também olhar para a matemática no circo, para o que a gente tem lá nos aros, nos ângulos, nos movimentos, no trapézio. Por que não usar isso? Eles usaram aqui um outro projeto que tem a ver com a fotografia, geografia em fotografia. Também o olhar da fotografia e da arte. Como é que eu pego a fotografia dentro das minhas aulas? E o coração do circo e da tradição. Olha como é tão poderoso aprender sobre o que está ali ao nosso redor. No Circo Piolim, a magia é raiz, a cultura circense que tanto nos diz. Palhaços e acrobatas em um voo sem fim, encantam crianças, fazem adultos sorrir assim. E vocês tem um convite, tem gênero que você pode trabalhar como convite, tem a parte aqui da poesia, como eu falei, tem acróstico, e a parte de geografia e história. A quadrilha Lajeiro Seco, também da Escola Frei Afonso, a quadrilha mais antiga do Brasil. Essa é a importância da tradição, de um patrimônio imaterial, e que a gente transformou também, né? Uma festa junina que veio lá da Europa, e a gente trouxe toda a nossa contribuição brasileira para essa festa, essa expressão cultural que carrega crenças, carrega diversão, carrega alimentação, que uma festa junina não movimenta numa cidade na parte de economia. Então, quais são os alimentos que são usados aí? Poder trabalhar em ciências, isso. O quanto ela movimenta, quantos anos tem a quadrilha Lajeiro Seco, quantas competições ela faz, quantos prêmios, multiplicar isso, trabalhar também na parte de arte, esporte, educação física, a própria dança, a própria quadrilha, a gente em comunhão com a nossa identidade, e lembrar na parte de geografia e história por que a festa junina acontece, né? Que é celebrar a colheita, então celebrar quais são os tempos da terra, olhar para essa comunhão com a própria terra e entender quando que a colheita, o que a gente planta aqui, o que é importante na economia local de João Pessoa, que eles falam da cura, né? A quadrilha Lajeiro Seco é linda, cheia de apresentações perfeitas, cheia de alegria, um lugar para fazer amizade e se divertir com a família e os amigos. Então também a parte do lazer, o direito à diversão. A gente chega no Quilombo, o Quilombo Paratibe, a lenda do Rio do Padre, tão fundamental falar um dos quilombos urbanos, a importância do quilombo como resistência, e não trabalhar, se a gente olhou para a escravidão no outro, que falou do Centro Cultural Piolim, falar aqui também da resistência, das lideranças africanas, negras, falar da importância dessas lideranças na nossa cultura, na transformação de quem nós somos, e não só sob a perspectiva da escravidão, mas de tudo que eles trouxeram e contribuíram e contribuem para o que nós somos. Então, o quilombo é isso, e o quilombo dentro da escola é a escola quilombola, professor Antônio do Socorro Silva Machado.
a gente também, mais uma vez alinhada à BNCC, trabalhar essa identidade da formação do povo, do que nós somos feitos. Aqui, poder trabalhar também a parte de português, a parte de entrevista com a lavadeira que eles fizeram, e a lenda, poder trabalhar o gênero lenda. Paratibe quer dizer né, na língua tupi-guarani, Rio das Águas Claras. Então, olha aí a confluência, né, de saberes e de culturas africanas e indígenas na formação, na raiz disso tudo e do nosso ecossistema. Trabalhar a parte do ecossistema, a importância do rio na manutenção da vida local, o bioma, para as lavadeiras, o que aquilo representa, como fonte, inclusive, de lendas, de histórias. Eles escreveram 3 desdobramentos dessa lenda do Rio do Padre. Um salvamento inesperado. Em um dia ensolarado e lindo, como eram todos no quilombo de Paratibe, havia 9 crianças brincando de roda, quando um senhor apareceu em frente à porta de casa. Era conhecido por contar histórias incríveis. Por isso, assim que o viram, as crianças pediram que ele contasse uma aventura da sua infância. Com um grande sorriso aceitou, pois amava passar suas tradições de geração em geração. Veja aqui representada a importância da oralidade, da nossa ancestralidade, da nossa origem africana, tão importante e tão bem captada. Fala das lideranças políticas, a gente tem a Josiana retratada aqui, que está retratada na história do quilombo. A gente vai também para os terreiros, que é da escola quilombola, falando da importância dessa cultura da matriz africana, de valorizar, de ampliar a nossa perspectiva, mais uma vez também alinhada à BNCC. E como é que a gente pode trabalhar aqui história e também matemática, por que não? A geometria dos atabaques, né? A criatividade e a beleza disso, que eu posso ver, tá bom, como é que isso funciona? Ai, por que sai esse som? Tem que ser bem dessa forma, circunscrito. A dança, as danças dos orixás, a mitologia dos orixás e, sobretudo, o respeito e a comunhão que os orixás, eles representam o meio ambiente. Então, olha que poderoso a gente poder olhar para isso. Vou ler só um trecho da Larissa Vitória dos Santos. Inhansã, senhora dos ventos e tempestade. Oxum, senhora das águas doces. Iemanjá, rainha do mar. Nanã, senhora dos pântanos. Ogum, senhor do ferro. Oxóssi, rei das matas. Xangô, senhor das pedreiras. Oxalá, senhor da paz. Tão maravilhoso para a gente trabalhar, inclusive com a cultura de paz, lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Enfim, um caminho infinito nessa beleza desse livro, tão ricamente construído pelas escolas aí da sua cidade, João Pessoa. E quais são as histórias que você vai contar com as suas turmas? Boa viagem!